Ohayou gozaimasu, minasan, Josué des. Vamos dar início a mais uma aula e, se vocês deu para perceber, eu não estou de camisa preta hoje. Eu só vou nessa aula usar essa camisa branca para mostrar que eu coloquei uma ideia, né? Eu coloquei a apresentação pessoal em japonês, a minha, na camisa. Não sei se vai dar para ler daí de longe. Nihonjin, Yokoso Burajiro, Ohayou gozaimasu, Hajime Mashite e assim por diante. Ok? Vou usar só essa camisa só nessa aula. E vamos iniciar a aula de hoje. Eu vou colocar na tela uma imagem. Eu queria saber de vocês sobre o que a aula vai falar. Bom, está dando para perceber que se tem 5 coisas, nós vamos falar sobre os 5 sentidos. Ok? Então nós temos aí visão, audição, olfato, paladar e tato. O kanji, para mostrar 5 sentidos, é esse que está aparecendo na tela. E o nome dos 5 sentidos está aparecendo aí. Note que o segundo kanji de cada sentido é igual. Certo? Sempre tem um kanji antes e um kanji depois. O nome 5 sentidos em japonês é gokan. E esse kanji que se repete é kaku. Então todos os 5 sentidos vai terminar com kaku. Ok? Então é shi, kyo, kyu, mi, shou. Tá ok? Que lendo completo fica shi kaku, kyo kaku, kyu kaku, mi kaku, shou kaku. Por que eu estou colocando esse assunto? Porque nós vamos estudar os verbos que são usados por esses sentidos. Então nós não vamos estudar shokaku, que é tato, porque na realidade os verbos são eu vou pegar, eu vou carregar, eu vou receber, eu vou dar, coisas que se usam as mãos, e nós vamos ver esse tipo de verbo mais lá para frente. E nós também não vamos estudar mikaku, que é o paladar, né, o uso da boca, porque nós estudamos, foi os 2 primeiros verbos que eu apresentei a vocês, tabemais e nomiwasu. Tá ok? Então nós vamos ficar apenas com shikaku, chiokaku, kyukaku. Ok? Eu vou afastar um pouquinho e vou separar o primeiro, olfato. Como é que se pode usar essa frase, já que não existe na realidade o verbo cheirar? O verbo cheirar é produzido através de adjetivos. Nós temos aí essa frase: Kono hana wa amai nioi ga suru. E aí, o que ela significa? Kono hana wa amai nioi ga suru. Kono significa este. Ok? Hana, esse kanji aí, hana, significa flor. Então é esta flor. O a você já conhece, né? Essas 2 palavras que se seguem, elas não são verbos. E se elas terminam com i, nota-se que elas são adjetivos. Ok? Então, nioi significa cheiro. Sendo que os brasileiros dizem cheiro para coisa boa. Mas para o japonês essa palavra ela é neutra. Tanto as coisas que cheiram bem, como as coisas que cheiram mal, recebem o nome de cheiro. Nós chamamos aqui o cheiro ruim de fedor, certo? Ou catinga. Mas para eles, nioi é cheiro. É a sensação de algo entrar pelo nariz, seja bom ou seja ruim. Então, para definir se é uma coisa boa, usa-se amai. Esse amai, ele pode significar a palavra doce, mas doce no sentido de cheiro. Tá certo? Então, cheiro bom. Cheiro bom. Essa flor, cheiro bom, e gasuru é o verbo coberto de. Então, na realidade, eles dizem, né, essa flor está coberta de um cheiro bom. Mas a minha tradução seria, essa flor cheira muito bem. Kono hana wa amai nioi gasuru. Ok? E isso é uma forma de se usar esse sentido kyukaku, que é o olfato. Vendo outro exemplo agora, com o cheiro da fruta. Ok? Sono, também esta. Kudamono, fruta, que é esses 2 kanjis que vocês estão vendo aí. Kudamono wa. Oishiso na nioi, né, cheiroso em relação à fruta. Gasuru. Então, a tradução dessa frase ficaria: essa fruta é muito cheirosa. Certo? Sono kudamono wa oishiso na nioi gasuru. Ok?
Agora vamos para o outro sentido. Né? Vamos ficar apenas com esses dois exemplos para cheiro. E vamos agora para a audição. Chiokaku. O verbo que será usado para ouvir é o verbo kiku, certo? Que será lido kikimasu. Né? A gente estuda sempre usando o verbo da forma polida, então kikimasu. Se você quiser esse kanji sendo escrito em hiragana, é só copiar esse kanji ki. Fica 2, kikimasu, certo? Lógico que eu não vou recomendar isso, eu recomendo que você memorize o kanji. Então vamos ver as 4 formas. Primeiro, do lado direito fica o presente, a afirmativa e a negativa. Ouço, não ouço. E no lado esquerdo, as formas do passado. Certo? Ouvi, não ouvi. Então, como é que fica a leitura deles? Kikimasu, kikimasen, kikimashita, kikimasen desta. Eu não estou colocando o romandi, porque eu acredito que vocês, nessa altura do campeonato, já conseguem acompanhar. A fórmula para se falar sobre isso é sujeito mais objeto mais verbo, lembrando que o sujeito pode desaparecer. Certo? Então eu vou afastar um pouquinho para acrescentar as duas partículas, o a e o. Certo? Se escreve o o, mas pode ser lido, mas ele é lido como o. Ok? Lembrando que se o sujeito for o nome de uma pessoa, como vocês já ouviram esse comentário várias vezes, é só acrescentar a palavra san. Ok? Então vamos ver um exemplo aí com rádio, que se lê rádio. Rádio. Certo? Rádio. Então, eu escuto rádio. Rádio o kikimasu. Rádio o kikimasu. Ok? Se você quiser acrescentar o watashi wa, pode. Mas, na maioria dos casos, ele fica oculto, certo? Watashi wa rádio o kikimasu. Watashi wa rádio o kikimasu. Ok? Eu vou colocar agora o nome de uma pessoa. Esses dois primeiros kanjis é Akiko. E note que logo após os dois kanjis tem dois hiraganais que se lê san. Ok? Então, Akiko-san wa. Akiko-san wa rádio o kikimasu. Akiko escuta rádio, ou gosta de escutar rádio. Certo? Akiko-san wa rádio o kikimasu. Agora, vamos ver, em vez do nome da pessoa, colocando as palavras, os advérbios de tempo. Para kikimasu, nós podemos usar hoje e amanhã. Certo? Porque a forma não muda. Então, vendo a primeira frase, hoje eu escuto rádio hoje, seria Kyou rádio o kikimasu. E eu vou escutar rádio amanhã, ou eu escutarei, certo? A forma mais polida do português que nós não usamos. Eu escutarei, a gente costuma dizer eu vou escutar. Ashita rádio o kikimasu. Ok? Para que nós falemos do ontem, kikimasu vai ter que mudar. Ok? Então eu vou afastar um pouquinho, apagar os do final e acrescentar shita. Então fica Kino rádio o kikimashita. Kino rádio o kikimashita. Eu escutei ontem o rádio. Ok? Então eu vou apagar a rádio e vou apagar... Aliás, eu vou apagar o kino e vou apagar o shita e vou mostrar a negativa do presente. Eu não escuto rádio. Certo? Rádio o kikimasen. Rádio o kikimasen. E eu vou afastar agora o rádio o kikimasen para mostrar a forma passada, que é apenas acrescentando o desta. Eu não escutei rádio. Rádio o kikimasen desta. Ok? Vamos mudar agora o exemplo para CD, que se diz CD. Em japonês eles estão acostumados a ver a letra C e a letra D e saber que é uma palavra estrangeira, né? Que em inglês é compact disc. Então fica CD o kikimasu. CD o kikimasen. CD o kikimashita. CD o kikimasen desta. Eu escuto CD, eu não escuto CD. Eu escutei CD, eu não escutei o CD. Ok? Agora vamos mudar para shikaku, que é visão, que é o verbo mimasu. Ok? Se vocês quiserem escrever em hiragana, esse kanji é o mi.
mimas. Então vamos ver com televisão, e televisão é terebi. Ok? Terebi. Como é que fica? Eu assisto TV, eu não assisto TV, eu assisti TV e eu não assisti TV. Terebi o mimas. Terebi o mimasen. Terebi o mimasta. Terebi o mimasen desta. Ok? É só você tomar nota de tudo e memorizar. Agora vamos ver outro exemplo. Em vez de assistir ou de ver, no caso aí é o verbo ver. Ver televisão, ver filme, que eles usam esse verbo ver como sendo o verbo assistir. Então vamos trocar, vamos apagar terebi e colocar eiga, que vocês já conhecem, eiga, certo? Então, eiga o mimas, eiga o mimasen, eiga o mimasta, eiga o mimasen desta. Ok? Lembrando que esse verbo mimas, que é a forma polida, vem do verbo miru. Ok? Eu espero que vocês tenham entendido, né? Eu quis nessa aula mostrar os 5 sentidos. Nós já tínhamos estudado o verbo comer e o verbo beber. E agora nós vimos o verbo escutar, o verbo ver, que também pode ser traduzido como assistir. O verbo cheirar, que não existe o verbo cheirar. Essa frase é formada através de adjetivos. Eu dei 2 exemplos para vocês memorizarem. E também o verbo pegar, que nós não vimos nessa aula, porque o que nós podemos usar a mão para, né, fazer coisas com a mão, nós vamos ver nas próximas aulas. Eu gostaria de dizer agora a vocês algo. Eu comecei a fazer uma sessão de kanjis para vocês aprenderem, e vocês realmente devem se dedicar nesse aprendizado de kanjis, mas o nosso curso passou por 3 etapas e eu preciso fazer esse comentário agora. No início do curso, a primeira etapa, eu comecei escrevendo tudo em romanji, com as nossas letras, tá certo? Só que aquelas palavras do romanji, como aquela apresentação pessoal, tinham kanjis ali. Só que eu não ensinei os kanjis. Nas próximas sessões de kanjis eu vou colocar em cima qual foi a aula que apareceu e que kanji deixou de ser visto, porque no início realmente a gente tem que começar a estudar usando o romanji, porque quem começa a estudar não tem nem memorizado os hiraganais e os katakanais ainda. Na segunda etapa eu comecei já a mostrar em hiragana, que são as sílabas, certo? Do japonês. Mas aquelas palavras, como nas aulas que eu ensinei, as cores, os animais, eu coloquei saru, que é macaco, ari, formiga, ushi, que é vaca, rebi, que é cobra, eu coloquei kagi, que é chave, hon, que é livro, coloquei iruka, que é golfinho, e aí a gente começou a montar, kuruma, que é carro, a gente começou a montar as frases. Existe kanji para eles, mas aí eu tinha que maneirar e começar escrevendo, em vez de usar o kanji, eu tinha que começar com os hiraganais. Mas nas próximas sessões de kanjis eu vou dizer, olha, aquela aula, os kanjis que não foram vistos porque nós estávamos iniciando, está aqui o kanji e eu vou ensinar todos. Todos os kanjis que a gente viu até hoje no meu curso de japonês, aliás, no nosso curso, já que não adianta eu postar se vocês não assistirem, tudo que foi visto para trás no nosso curso de japonês eu vou transformar em kanji e vou colocar nas sessões, tá ok? E o último detalhe dessa aula de hoje quando uma pessoa começa a aprender uma nova língua, seja ela qual for, no meu caso eu aprendi português como sendo a minha língua mãe e inglês como sendo minha segunda língua, a metodologia dos livros, e eu preciso começar a usar essa metodologia para dar essas aulas de japonês, você começa a ver frases e grupos de palavras. Então quando eu comecei a estudar o curso de inglês, eu via as cores, via os animais e os dias da semana, os meses, e isso ia sendo os exemplos que eu ia usar dentro das frases. Então eu vou começar, a partir de agora, a mostrar também, no final das aulas, vou usar o tempo do final das aulas para mostrar grupos de palavras já escritas em kanji, com romanji, certo? Para que vocês acumulem vocabulário. Agora só vale a pena se você realmente memorizar o que estiver sendo colocado nas aulas, ok? Principalmente se você for assistir um jornal, você já vai reconhecer essas coisas no jornal, na televisão, tá ok? Então eu espero que vocês tenham gostado da aula, memorizem tudo o que foi apresentado na aula de hoje e matane!